Meus amigos e minhas amigas, saúde e paz, bem-vindos ao Dialogue-se Mais, um podcast que é um canal dedicado ao diálogo. Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dialogue-se Mais, que é o nosso canal de diálogo. Temos feito um caminho de diversos diálogos. Fizemos diálogos com professores de literatura, de língua portuguesa, fizemos também com advogados, juízes, temos feito também com o caminho com pessoas do ambiente acadêmico e cultural. E hoje eu tenho assim uma alegria imensa de acolher dois grandes amigos, de acolher aqui dois amigos para um diálogo sobre a fé. A fé é muito importante para nós, povo brasileiro, é muito importante para tantas pessoas, é um lugar, um símbolo, um posicionamento importante para o diálogo, embora, como em qualquer outro ambiente da sociedade, também nas comunidades que expressam a fé, o diálogo também é um desafio. Eu hoje tenho dois grandes amigos, então, como eu disse para vocês. O primeiro é o reverendo Adriano Portela, presbítero da Igreja Episcopal Anglicana. E o segundo que está aqui conosco é o padre Edson Menezes, ele é reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, da Bahia. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. É uma grande alegria poder dialogar sobre a fé, que é o dom precioso que Deus nos concede e que nós recebemos através do batismo. Obrigado. Uma satisfação imensa. Agradeço a vocês de ter aceito esse convite para esse nosso bate-papo aqui. É uma troca de experiência, de olhares, é isso que nos propomos aqui. Eu vou logo, então, à primeira pergunta, que é aquela: o diálogo é uma característica da fé? Então, eu diria que a fé implica relação, não é? Relação com Deus, que é o grande outro, relação comigo próprio, né, comigo mesmo, relação com o outro, e nesses tempos que a gente fala tanto de sustentabilidade, de ecoespiritualidade, relação com a criação, então também implica também relação com a criação, não é? Com a terra-mãe, não é? A mãe natureza, como outras tradições vão falar. Se a gente recordar a tradição bíblica, os profetas falam da relação do povo hebreu com a imagem da relação amorosa de Deus com o povo hebreu. Né? Inclusive lá no profeta Oséias, capítulo 3, versículo 1, tem essa imagem de que o profeta diz: olha, fala para meu povo, vai e ama uma adúltera, uma mulher que tem um amante, ame-a assim como eu amo Israel, né? Amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses, né? Por aí em diante. Então, essas imagens sempre de relação, né? Cântico dos Cânticos, né? A amada que sai à procura do amado, essa imagem da igreja, né? Da pessoa humana que sai em busca de Deus. Depois Jesus, o próprio Jesus, né? Que diz que veio revelar o Pai, uma imagem de relação também. E recordo aqui um místico, escritor do nosso tempo, Anselmo Grum, que tem um livro que fala da oração como encontro. Então, estou dizendo disso, da relação, porque se há relação, então o diálogo é característica da fé, não é? Se encontrar, dialogar nessas diversas instâncias, e a espiritualidade deve abraçar todas essas instâncias, né? Um cosmo, e aí a gente lembra na tradição cristã católica a grande lição de Francisco de Assis, né? Então seria um pouco isso que eu teria para trazer para a gente. E aí também o aspecto de que a fé desdobra-se numa ética, numa moral, porque eu vou me relacionar com o outro, né? Então essa fé me traz uma visão de mundo, um modo de me relacionar, implica posturas, não é? Então, necessariamente, o diálogo faz parte da fé. Obrigado, Adriano. Toda a nossa fé cristã é baseada numa relação dialogal. A Trindade Santa, por exemplo, é dialógica, pois Deus se comunica no Filho e no Espírito Santo.
Como já evidenciou o reverendo Adriano, toda a história da nossa salvação é marcada pelo diálogo entre Deus e seu povo, por uma revelação dialogal através dos patriarcas, dos profetas, através dos anjos, seus mensageiros. Vejamos o exemplo bonito do diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, no momento do anúncio do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo, e assim, através dos anjos, Deus sempre manteve um vínculo de relação com a pessoa humana, com a humanidade. O próprio nascimento de Jesus Cristo, que veio revelar o rosto misericordioso do Pai, ele veio nos ensinar a fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus Cristo é uma revelação do Pai. Ele, em nome do Pai, vem se comunicar conosco, vem se encontrar conosco. Então, a fé proporciona o diálogo, proporciona o encontro. A nossa prática de oração é um diálogo. Somos nós que falamos com Deus, é Deus que nos escuta. E assim, nós, em forma de conversa, com muita naturalidade, com muita espontaneidade, ouvimos e escutamos. O nosso culto, as nossas celebrações, são verdadeiros diálogos entre aquele que preside e a Assembleia. O nosso contato com a palavra de Deus é uma experiência profunda de diálogo entre nós e Ele, entre aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que é verdadeiramente nosso Pai. Então, esse diálogo que nós cultivamos e mantemos através da fé proporciona uma experiência de relacionamento próximo, de relacionamento filial entre nós e Deus. Muito obrigado, reverendo Adriano, obrigado, padre Edson. E próprio, a resposta que vocês dois, né, pontuam, os pontos que vocês dois me trazem, me colocam uma segunda questão, porque também pela fé, também, ou pela sua expressão religiosa, pela sua expressão da religião, se conhecem desafios que me fazem perguntar a vocês dois, o diálogo é contrário à fé? O diálogo ele é contrário à experiência da confissão de fé numa comunidade? Como é que vocês enxergam e como vocês lidam com as dificuldades do diálogo a partir da fé, da expressão da fé, seja comunitária, seja individual? Como é que vocês lidam com essa tarefa da dificuldade, por vezes marcada por alguns fundamentalismos, ontem, hoje, não interessa em que momento, marcou-se por essa experiência, que é um grande desafio também para a fé acerca do diálogo? Acho que primeiro a gente precisa entender, não é, que a fé é um fenômeno mais amplo que a religião. Antes de existir religião, do ponto de vista institucional, digamos assim, o ser humano se percebeu com fé, né? É algo antropológico, quer dizer, é algo próprio da natureza humana, né? O ser humano é dotado desta capacidade de abertura à transcendência, aquilo que está para além dele. Óbvio que a religião é esse lugar referencial para o alimento da fé, né? Ninguém está negando isso, mas a gente reconhece ao mesmo tempo que a fé é algo mais amplo e alguém que não está abeirado da vida de uma comunidade de fé pode, num momento ou outro de sua existência, perceber-se, flagrar-se com
uma abertura imensa para algo que lhe ultrapassa, né? Segundo, eu acho que sim, as religiões, né, em certo modo, têm dificuldade com o diálogo, né? Determinado exercício de vida, de fé, tem dificuldade com o diálogo. E aí foi citado, né, uma palavra fundamental para esse tempo que a gente vive, que é fundamentalismo. Por que isso, né? Por que essa dificuldade? Por que o fundamentalismo? Porque às vezes as religiões tendem à absolutização, né? Às vezes ela se vê autofinalizada, aqui para usar um termo do teólogo Leonardo Boff, né? Mas a razão de ser de uma religião não é ela própria, não é? É a transcendência. Ela deve permanecer sempre ponte, sempre travessia, mas aqui e ali ela prefere se autodefinir como muro que fronteia, né? Como algo que coloca limites, né? Óbvio que nós, enquanto seres humanos, seres materiais, também necessitamos de limites, de regras, né? De tudo faz parte, e quem não se resolve bem com isso não caminha. Mas precisa, então, ter o equilíbrio entre essas coisas. Quando não há esse equilíbrio, há uma dificuldade de diálogo, né? E aí entra no terceiro ponto, né? Antes devemos perguntar de qual prejuízo, né, estamos falando, né? Do enfraquecimento da fé, da desvirtuação da fé, da ofensa à fé. Não posso crer que o diálogo possa prejudicar a fé autêntica, né? O diálogo não significa tomar para mim o caminho do outro. Tampouco significa reconhecê-lo como correto, necessariamente. Significa estar seguro de si, da experiência de fé que você faz, e significa que você respeita a possibilidade de outras formas de crer e de pensar. Isso se chama liberdade interior, e não pode ser prejudicial. Se a liberdade faz parte do próprio Deus, né? Do próprio ser de Deus. Uma quarta coisa, e aí brincando um pouco com esses sentidos, né? É, o diálogo pode ser prejudicial ao crer da fé. Em que sentido, né? Mas da fé mal fundamentada, né? E aí lembro de uma expressão do grande Rubem Alves, é, um poeta, né, que entendeu que encontra Deus no quintal de casa, na poesia, na beleza da vida. E ele diz: é conversando que a gente se desentende, né? A gente está aqui propondo a dinâmica do diálogo e ele me traz essa, né? É conversando que a gente se desentende. E ele entendeu isso nos aconselhamentos de casais em vias de separação, na clínica, que ele era psicanalista também. Quer dizer, compreendendo-te, né? Compreendendo você, que quero estar longe de você. Quando eu entendo o que você quer, o que você está me dizendo, aquilo que você pensa, então eu quero distância de você. Só que isso é um infantilismo, né? Querer estar perto apenas de quem gostamos, essa mania de cancelar quem não nos agrada, né? E aqui, cancelar é uma palavra muito própria dos jovens de hoje, meus amigos, né, que estão aqui nessa conversa, é, nessas lutas de direitos civis e tudo mais. Ou você é tudo, ou então é nada, né? Quando você dá uma vacilada no politicamente correto, digamos assim, então você é cancelado, uma linguagem jovial, né? Então, essa mania de cancelar quem não nos agrada completamente só pode ser prejudicial ao crer da fé, né? Nesse sentido, eu creio que o diálogo pode ser prejudicial, né? O diálogo que impõe que o outro me traga apenas o que eu quero, né? Não é desse diálogo que estamos falando, não é isso que queremos. Estamos falando do diálogo que respeita, e a fé só cresce com o diálogo que respeita, nunca é prejudicada, né? Como o querido Padre Edson lembrou, Deus revelou-se, né? E a gente diz na teologia, a revelação é uma comunicação de amor de Deus, é uma autocomunicação de amor de Deus. Então, o diálogo não prejudica a vida de fé, da fé madura e autêntica, né? Eu também acho que o diálogo não é prejudicial à fé. Ao contrário, é benéfico, porque o diálogo favorece a abertura interior, o diálogo favorece o acolhimento, o diálogo favorece a possibilidade do encontro, a disponibilidade para ouvir,
a disponibilidade para escutar. Eu faço essa experiência cotidiana aqui no Bonfim, dialogando com pessoas de diversas religiões que aqui chegam e aqui fazem essa experiência bonita de conversar, de rezar, de dialogar. Agora, é difícil o diálogo com uma pessoa que tem uma perspectiva de fé alienada, em que o sujeito imagina que ele é o dono da verdade, ele se torna uma pessoa fechada, ele cultiva um sentimento de superioridade, ele acha que é mais santo do que os outros, que é mais puro do que os outros, que ele é o mais digno de receber as graças de Deus. Então, uma pessoa que vive a fé nessa perspectiva, é claro, o diálogo para ela é motivo de rivalidade, até de violência, infelizmente, até de violência. Outra coisa também é quando a pessoa cultiva certas resistências a partir da autossuficiência, arrogância, o sentimento de superioridade. Tudo isso constitui obstáculos e não fazem parte, não é? Aliás, não deve fazer parte ou não deve encontrar lugar no coração de quem crê a arrogância, a autossuficiência, o sentimento de superioridade. Aquele que crer não pode guardar no seu coração ódio e nem pode criar barreiras para encontrar o outro, para conversar com o outro, para abrir o coração para o outro. A fé é uma experiência de escuta do outro. Como é importante ouvir o outro. Mas quando a pessoa resiste a fazer essa experiência, ela impede que o diálogo possa acontecer. Mas é muito bonito, é muito salutar quando duas pessoas que cultivam credos diferentes, mas que com humildade, com simplicidade, respeita o outro, valoriza a verdade do outro e tem a disponibilidade e a abertura para escutar. A fé nunca favorece a construção de muros, mas, ao contrário, a fé abre sempre caminhos. A fé favorece sempre a construção de uma ponte, de um que vai ao encontro do outro e o outro que vem. Obrigado, muito obrigado. Os dois deram uma grande luz, uma grande iluminação. E eu queria partir dessas luzes que vocês dois disseram, para colocar aqui uma questão a mais. Queria perguntar assim, vocês dois, tanto o reverendo Adriano como o padre Edson, são pastores, acompanham, lideram comunidades, iniciativas. O que vocês diriam que seria a contribuição da fé para o diálogo? A sociedade tem estado muito marcada, né? A experiência de fake news é também uma experiência de violência ao diálogo, por exemplo. Né? Pode citar essa, né? Essa experiência de que dificulta o diálogo, porque, como o padre Edson já
ressaltou pode chegar a um nível de violência. As resistências ao diálogo podem criar níveis de violência. Então eu pergunto a vocês dois, ao reverendo Adriana, ao padre Edson, o que é que a fé diria, o que é que a fé recomendaria, o que é que a experiência de fé, aos olhos de vocês dois, daria como conselho, como indicador para a sociedade, para crescermos juntos em diálogo? Eu vou falar algo que está na minha realidade micro, de comunidade e das lutas todas pelas quais eu passo, mas eu vou ilustrar a partir de uma realidade histórica conhecida mundialmente, e usar um termo aqui que talvez não seja tão conhecido, mas que não é difícil de entender, não. A contribuição que eu acho que a fé pode oferecer ao diálogo na sociedade vai na linha da proposição do que podemos chamar de valores pré-políticos. Tem esse nome aí, pré-políticos, mas é algo muito, muito próximo a gente, né? Porque coincidem com os grandes anseios antropológicos, com os grandes anseios da pessoa humana. São eles, né? Amor, justiça, liberdade, fraternidade, paz e também alegria, né? Para citar alguns. Quero ilustrar isso a partir do caso concreto, de um caso dentro da minha tradição de fé, e também por se tratar de um caso que versa sobre negritude, como sou um homem negro, nascido no recôncavo, Santo Amaro, da purificação, eu não posso me furtar a essas discussões, né? É o caso concreto da África do Sul, né, que tornou Nelson Mandela famoso. Várias pessoas no mundo conhecem essa história. O país viveu um perverso sistema de apartheid e muitas pessoas negras foram mortas de maneira cruel, né? Em campos minados, sendo postos de cabeça para baixo em árvores e decapitados, né? Uma série de tiranias. Quando Nelson Mandela deixa a cadeia, salvo engano, após 32 anos de prisão, algo desse tipo, e se torna o primeiro presidente sul-africano após o apartheid, né? E aí, para quem está nos ouvindo, apartheid é aquele sistema que segrega negros do convívio dos brancos, espaços separados para uns e outros. Todos esperavam que fosse haver uma revolta contra as pessoas brancas na África do Sul pós-apartheid, né? Porque o negro assumiu o poder, né? Toda aquela marcha de luta conseguiu alcançar seu objetivo. Mas Nelson Mandela, um homem de fé, um metodista, e seu mentor espiritual, o bispo anglicano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz em 1984, curiosamente o ano que eu nasci, propõe uma outra perspectiva para o país, né? Mandela confiou a Desmond Tutu o órgão que averiguaria os crimes humanitários cometidos no apartheid, algo semelhante à Comissão da Verdade no contexto brasileiro, né? Que é aquela comissão que investigou os assassinatos cometidos durante a ditadura militar no Brasil. Desmond Tutu deu ao órgão o nome de Comissão de Verdade e Reconciliação. Vejam bem, meus amigos, né, minhas amigas que escutam, verdade e reconciliação. Essa comissão se propõe a abrandar, não é, penas aos criminosos em troca de toda a verdade, não é? Que eles contassem toda a verdade sobre os crimes cometidos diante de um tribunal, diante das famílias enlutadas, não é? Tudo foi duramente criticado na África do Sul, em outras partes da África, nos Estados Unidos, em todos os cantos por onde passou, porque as pessoas diziam que os criminosos sairiam impunes, né? Mas diversas famílias de vítimas relataram o quanto era libertador ouvir a verdade sobre o paradeiro, o fim de seus entes queridos, né? Eles esperavam por aquilo, por mais doloroso que fosse, mas era muito necessário passar por aquele processo, né? E ao mesmo tempo não é verdade que quem conta a verdade, tem suas penas abrandadas, sai impune. Mostrar-se diante da sociedade com a porção de monstro que você o tanto de erro que você pode cometer, é algo do mais duro que uma pessoa humana pode fazer em relação a si e sua biografia, né? E com essa metodologia que nasce do Evangelho, né? Quer dizer, verdade,
perdão, reconciliação, são valores próprios que a fé pode oferecer a uma sociedade que está polarizada, né? Isso ninguém mais dará, né? Eu digo isso porque eu circulo por ambientes de movimentos sociais que estão dentro de minha comunidade e os lugares por onde passam, e às vezes é muito duro, né? Porque está se lutando por direitos e é uma dureza, uma aspereza, e às vezes não há lugar para perdão, para reconciliação, para coisas que são próprias da nossa linguagem de fé, né? E tudo dessa maneira livrou a África do Sul de sucumbir sob um banho de sangue, uma guerra civil. Eu acho que isso é a contribuição mais legítima da religião ao diálogo na sociedade, dar aquilo que é próprio dela, não é? Da sua espiritualidade. Não, a gente sabe que tem os conflitos sociais em relação à questão de moral de uma religião ou de outra, que às vezes aparece no cenário se propondo a toda a sociedade, que gera conflito, mas eu acho que essa questão da moral não é a moral entendida a partir de, de preceitos, né, mais, digamos assim, específicos, não é a grande contribuição. Né? A grande contribuição é esses valores que nascem da mística, da espiritualidade, do mais profundo, que pode ter ressonância em todos os corações, porque é de todos, é humano. Né? É um pouco por aí. E aí, e a gente lembra que os grandes místicos trazem isso, né? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu, é, Dom Paulo Evaristo Arnes, é, não é? Todos, né, os grandes místicos trazem isso, é a grande contribuição. Pois é, eu acho que a fé contribui com a sociedade quando apresenta-se com fisionomia integrativa, fisionomia de comunhão, de solidariedade, de humildade, de fraternidade, de respeito à convicção do outro. Quando a fé torna-se um meio que contribui para animar, para oferecer coragem, esperança, a possibilidade de reflexão e de ação. Nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, de distanciamento social, como foi importante a contribuição dada pela fé. Quantas pessoas despertaram a solidariedade, a caridade, quantas iniciativas de ajudas partiram de pessoas, de grupos, de instituições, de empresas. Como a oração foi importante nesse momento de tantos desafios e de tantas incertezas. Nós temos notícias comprovadas de que as pessoas rezaram muito nesse período. Muito, muito mesmo. Como a oração online, não é? As celebrações que foram transmitidas pelas redes sociais, como as famílias se uniram em oração. Então, se não fosse a fé, eu acho que algumas pessoas teriam enfrentado dificuldades bem maiores. Mas a fé ajudou, ou vem ajudando, a sustentar o ânimo das pessoas. Acho também que a fé se torna útil quando ela é praticada na perspectiva de ajudar a pessoa a discernir, a compreender aquilo que acontece. Quando desperta o senso crítico das pessoas para olhar o mundo com um olhar diferente, identificando erros, acertos de pessoas, de instituições, distinguindo a verdade da mentira. Quando a fé se torna um elemento esclarecedor, é muito importante. A fé que aliena
ela prejudica, ela não traz nenhum benefício. Outro fator importante da contribuição da fé é que ela favorece a cultura do encontro. Como as pessoas gostam de rezar juntas, de celebrar juntas, de realizar confraternizações, comemorações. É bom encontrar o outro para rezar, para celebrar. A fé também se torna um elemento muito importante quando ela ajuda no processo de denúncias das injustiças, de defesa da vida, da dignidade da pessoa humana, da natureza. Quantas ações são desenvolvidas por pessoas religiosas, por comunidades, por igrejas, em benefício da pessoa humana, da nossa casa comum. A fé é importante quando ela contribui e combate com a cultura da indiferença. Quando ela desperta para a prática da caridade, da misericórdia, do perdão, da não violência. Enfim, a fé faz com que nós não percamos a esperança que é tão necessária para que possamos tocar a vida com ânimo, tocar a vida numa perspectiva de realização, numa perspectiva de fazer o bem. Eu penso que, nesse período da pandemia, a fé foi um instrumento muito valioso, foi um meio, foi uma graça de Deus que vem nos sustentando e vem nos animando. Meus amigos, muito obrigado. Olha, edificante, eu enchi aqui de anotações e de pontuações e fiquei assim, uma conversa muito edificante, muito nobre. Os pontos de vista, a recordação, a memória que vocês fizeram e trouxeram aqui à mesa do diálogo. Acho importante, penso que para tantos ouvintes será ocasião de escuta e de reescuta, como uma profunda meditação sobre esse papel, sobre a liberdade. Vocês dois tocaram, essa é uma característica forte do diálogo, é a liberdade, uma liberdade interior que depois se reveste também de uma liberdade exterior que acolhe o outro como o outro é, e nessa ciranda que faz o caminho de edificação mútua e de contribuição mútua. Eu quero, então, ao final desse nosso episódio, outra vez dedicado a aprofundar características e naturezas do diálogo, que é um desafio grande, é uma tarefa para cada um de nós. Eu quero agradecer, reverendo Adriano, pela ajuda, quero que você lhe peço de levar a toda a sua comunidade a minha saudação, a minha alegria de sua presença aqui. Sei que também eles abdicaram de algum tempo de sua presença, sua família, para que você pudesse estar aqui nesta hora conosco, partilhando esse momento. Reverendo, muitíssimo obrigado, saúde, paz para ti, muito obrigado. As mesmas palavras de gratidão digo ao Padre Edson, sei que também lá envolvido com as coisas da Sagrada Colina, o tempo, mesmo nessas circunstâncias, também diminuto. Agradeço também a Padre Edson pela alegria das palavras, da meditação, pelo entusiasmo que também serenamente reflete e medita. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradeço outra vez a quem nos ouve, a quem tem topado entrar nesse desafio do diálogo que esse canal se propõe em contribuir e ajudar nas reflexões. Obrigado, reverendos. Muito obrigado.
que agradeço o convite, uma alegria estar com os dois amigos, ouvir as vozes, não é? Dialogar, é sempre uma oportunidade muito rica e realimenta afeto e também é um testemunho ao mundo, não é? Que precisa de mesas de encontro, né? Rodadas de encontro, de conversa como essa. Sintam-se abraçados nesse tempo, ainda que virtualmente, nesse tempo em que nós nos encontramos, não é? Poder ver Adriano, conversar com ele. E Padre Maurício dispensa comentário, não é? A nossa amizade, o meu carinho por ele, meu carinho também por você, Adriano, e por todos aqueles que tive a graça de conviver no seminário, fazendo exatamente um caminho de fé. Que juntos nós possamos continuar, cada um no seu lugar, cada um na sua realidade, sendo um instrumento de paz e sendo um exemplo de fé. Que, como o Senhor do Bonfim, estejamos sempre de braços abertos para acolher e para abraçar a todos. Muito obrigado. Obrigado, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes do Dialogue-se Mais. Muito obrigado e aqui concluímos este episódio. Saúde e paz para vocês.